Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de divisão celular, mas dessa vez o tópico vai ser sobre meiose. Então vamos lá. Antes da gente dar início à aula de meiose, primeiro eu quero fazer com vocês uma pequena revisão sobre mitose, bem rapidinho. Então, gente, mitose é o processo de divisão celular chamado de equacional ou equitativo. Por quê? Porque uma célula diploide com a quantidade total de cromossomos vai dar origem a duas células geneticamente idênticas à célula-mãe com a mesma quantidade de cromossomos. Então, se por exemplo, se a célula inicial tem 46 cromossomos, as duas células filhas também vão ter a mesma quantidade de cromossomos. Cada uma vai ter também 46. Com relação às fases lá da mitose, nós temos prófase, metáfase, anáfase e telófase. O macetezinho é prometa, Ana, telefonar. Então, basicamente, de forma geral, o que acontece em cada uma delas, lá na mitose? Na prófase, o que acontece? Os cromossomos, eles estão se condensando, a carioteca e o nucleolo vão desaparecer e o centrosomo, que contém os centríolos, eles vão se afastando e vão para os polos da célula. Enquanto eles vão se afastando, claro, a gente tem a formação das fibras do fuso. Metáfase. Na metáfase, nós temos basicamente um DNA bastante condensado em seu máximo grau de condensação. Os cromossomos eles vão estar alinhados no centro da célula, também chamado de placa equatorial, e as fibras do fuso vão estar ligadas nos cromossomos que estão no meio da célula. Na anáfase, como os cromossomos estão um embaixo do outro na metáfase, quando chega na anáfase, o que acontece? Como as fibras do fuso estão ligadas nos cromossomos, na anáfase o que acontece? A gente consegue separar os bracinhos dos cromossomos. É como se eles fossem cortados ao meio. Então, cada bracinho vai para um lado. O nome desses bracinhos se chamam cromátides irmãs. Por que cromátide irmã? Porque os bracinhos vieram do mesmo cromossomo. Então, na anáfase, basicamente, acontece a separação das cromátides irmãs. E na telófase acontece o contrário da prófase. Então, o que volta? A carioteca volta, o nucleolo reaparece, os centrosomos voltam para a região original, o fuso desaparece, tudo volta ao normal. E como o DNA ele se descondensa, é o contrário da prófase, né? Como ele se descondensa, ele consegue ser lido com mais facilidade e aí as proteínas conseguem ser novamente produzidas. Então, basicamente é isso que acontece na mitose. Então, aqui eu separei, ó, a primeira divisão e a segunda divisão. Então, a primeira se chama meiose 1 e a segunda se chama meiose 2. Se perguntarem em prova o seguinte, qual dos dois tipos de meiose se parece com a mitose? Vocês vão responder a segunda meiose. Vocês vão ficar sabendo daqui a pouquinho por quê. Então, gente, o que acontece na meiose? Uma célula diploide com a quantidade total de cromossomos, primeiro ela vai passar pela meiose 1. A meiose 1, ela é considerada reducional. O que é reducional? Que vai reduzir o número de cromossomos pela metade. Então, se por exemplo, nessa célula 2N aqui, se a gente tem 46 cromossomos, quando acontece a primeira meiose, a meiose 1, o que vai acontecer? Esse número vai se dividir ao meio. Então, na primeira meiose, nós temos a formação, nós temos a formação de duas células com metade do número de cromossomos. Então, se aqui em cima nós temos 46 cromossomos, aqui na primeira meiose, no final, nós vamos ter duas células, cada uma com metade, ou seja, 23 cromossomos.
A meiose 1, ela é considerada verdadeira na biologia. Porque quando a gente fala de meiose, a gente lembra o seguinte: a meiose é quando uma célula que tem o número total de cromossomos, quando acontece a meiose, nós temos células com metade do número de cromossomos, tá certo? Só que isso aí é de forma geral. A meiose considerada verdadeira é só a primeira, porque é ela que vai dividir o número de cromossomos pela metade. Mas e a meiose 2? A meiose 2, eu falei com vocês que ela é parecida com a mitose. O que acontece lá na mitose? Uma célula com a quantidade total de cromossomos dá origem a células com a mesma quantidade de cromossomos, geneticamente idênticas. Lembra que eu falei com vocês? Na meiose 2 acontece algo parecido. Aqui nós temos, cada célula tem 23 cromossomos. A meiose 2, ela é responsável por produzir células com a mesma quantidade de cromossomos da célula anterior. Então, na meiose 2, vou até colocar o número 2 aqui, ó. Na meiose 2, o que vai acontecer? A quantidade de cromossomos vai se manter. Então, se aqui eu tenho a célula com 23 cromossomos, com a meiose 2, que é parecida com a mitose, o que acontece? A quantidade de cromossomos vai se manter. Então, ó, vai ser de 23 para 23. Se eu perguntar de forma geral, o que é meiose? De forma geral, incluindo meiose 1 e 2. O que vocês vão me responder? Meiose é um tipo de divisão celular em que uma célula diploide, que é essa aqui de cima, célula mãe, dá origem a, olha no final, a 4 células filhas com metade do número de cromossomos. Então, aqui em cima a gente tinha uma célula com 46 e lá no final de tudo nós temos 4 células filhas, cada uma com 23 cromossomos. Agora, olha a mudança, olha a diferença de pergunta. Se eu perguntar assim, o que acontece na meiose 1? Na meiose 1, vocês vão me responder uma célula diploide com a quantidade total do número de cromossomos vai gerar 2 células com metade do número de cromossomos. Por isso que a meiose 1 ela é a verdadeira. Então, de 46, nós vamos formar 2 células com 23. Então, é de 46 para 23, meiose 1. E o que acontece na meiose 2? A meiose 2, já que é parecida com a mitose, o número de cromossomo vai se manter. Então, se aqui a gente tem 23, na meiose 2 o que acontece? Essa célula vai formar 2 células com a mesma quantidade do número de cromossomos, que seria 23. Então, muito cuidado para não confundir isso. Meiose 1 e meiose 2. Ok? Se eu perguntar de forma geral, a gente vai dizer que são formadas quantas células filhas? De forma geral, 4. 4 células filhas. Mas se a pergunta mudar, né, quantas células são formadas na meiose 1 e quantas células são formadas na meiose 2? Percebam que cada célula só se divide em 2. Tá vendo? Ó, essa célula aqui vai se dividir em 2, essa célula se divide em 2, ok? Essa célula se divide em 2, mas aí, se a pergunta for de forma geral, quantas células finais são formadas na meiose, aí vocês podem responder que são 4, mas cada célula só consegue fazer 2, ok? Cuidado com isso. Então, só para revisar aqui, a primeira divisão, que é a meiose 1, por que ela é reducional? Porque ela é considerada a verdadeira, ou seja, uma célula diploide consegue formar 2 células haploides, com metade do número de cromossomos. E a segunda divisão, que é a meiose 2? A meiose 2 ela é parecida com a mitose, por quê? Porque nesse processo a quantidade de cromossomos se mantém, ok? Aqui eu coloquei um resuminho.
Meiose 1, ela vai reduzir pela metade o número de cromossomos. Essa separação de homólogos aqui, daqui a pouquinho eu vou explicar. Então, a meiose 1, uma célula que tem 46, forma duas. Lembra que eu falei que uma célula só consegue se dividir em duas? Então, uma célula com 46 vai formar duas com 23. Então, a meiose 1 é a verdadeira. Já a meiose 2, ela mantém o número de cromossomos. Então, se na meiose 2 a gente já tinha uma célula com 23, né? Se cada célula já tinha 23, o número não vai se alterar, vai continuar 23. Aqui a gente já entra nas fases da meiose. Bom, antes da gente começar as fases, eu queria relembrar a vocês que antes de qualquer tipo de divisão celular, nós temos uma fase de preparação, que é a intérfase. Só lembrando que a intérfase nós temos 3 etapas, que é a fase G1, S e G2, e é na fase S que acontece a duplicação do material genético ou a duplicação do DNA. Então, isso é muito importante. Então, aqui eu coloquei para vocês, aqui nessa imagem em azul, representando a intérfase. Somente a fase S que é a mais importante. Então, se aqui nós temos 2 cromossomos, um azul e um vermelho, o que acontece na intérfase lá na fase S? A duplicação do DNA. Então, se aqui eu tinha um cromossomo azul simples, na fase S nós vamos ter um cromossomo duplicado. Se aqui nós temos um cromossomo vermelho simples, depois que passa pela fase S, nós vamos ter um cromossomo vermelho duplicado. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: no processo de intérfase, tem mudança no número de cromossomos? Vamos ver? Lembra que eu falei com você, gente? Para contar o número de cromossomos, conta a bolinha do meio, que é o centrômero. Então, aqui a gente tem uma bolinha no meio, aqui também. Aqui nós temos uma e aqui também. Vamos contar a bolinha. Nessa célula aqui, ó, quantos cromossomos nós temos? Aqui fica fácil, né? 2 cromossomos, um vermelho e um azul. Nessa célula aqui, quantos cromossomos nós temos depois que passou pela fase S? Continua sendo 2 cromossomos. Só que qual que é a diferença? Eles vão estar duplicados. A diferença é só essa, mas a gente continua tendo 2 cromossomos. Agora, vamos contar de uma forma mais fácil. Vamos contar a bolinha. Aqui a gente tem 1, 2, ou seja, 2 cromossomos. E aqui nessa célula, vamos contar as bolinhas também. 1, 2, também 2 cromossomos, não mudou. Agora, gente, a gente vai falar de meiose 1 e meiose 2 de uma forma mais geral ainda, antes de entrar nos detalhes. O que acontece na meiose 1? Tá vendo que aqui nós temos 2 cromossomos, um ao lado do outro? Isso aqui é muito importante. Esse cromossomo duplicado azul, ele está do lado do cromossomo vermelho, um do lado do outro. Na meiose 1, o que acontece? Esses cromossomos é como se eles fossem um casal. Eles estão juntos numa célula e quando acontece a meiose 1, eles são separados. Então, um cromossomo, que é o azul, ele vai para uma célula e o outro cromossomo, que é o vermelhinho, ele vai para outra célula. Então, isso aqui que acabou de acontecer é a meiose 1. Agora, se eu perguntar para vocês só com base na imagem, por que isso aqui é a meiose 1? Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. A quantidade de cromossomos, ela se manteve ou ela reduziu pela metade? Quantos cromossomos nós temos aqui? 2 cromossomos. Quando a gente separou esses cromossomos, esse casal, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, quando a gente separou eles em cada célula, quantos cromossomos a gente tem aqui agora em cada célula? 1. Ou seja, metade de 2
é um para cada lado. Se dividiu pela metade, só pode ser meiose 1, que é a verdadeira que eu falei para vocês. Ok? Agora, a meiose 1, ela acabou de terminar. Nós tínhamos 2 cromossomos e aí a gente dividiu pela metade, um para cada lado. A meiose 2, ela é parecida com a mitose. Lembra que eu falei lá na mitose que a gente tem a separação dos bracinhos, das cromátides irmãs? É a mesma coisa que vai acontecer aqui na meiose 2. Aqui, nessa célula, nós temos agora um cromossomo apenas. O que vai acontecer com esse cromossomo? Nós vamos separar os bracinhos dele, as cromátides irmãs. Então, é como se a gente pegasse esse cromossomo e partisse ele ao meio, quebrasse ele ao meio. E aí, um bracinho dele vai para um lado e o outro bracinho dele vai para outro lado, para outra célula. Ou seja, na meiose 2, nós temos a separação dos bracinhos, ou seja, das cromátides irmãs. Por que cromátides irmãs? Porque os bracinhos, eles vieram do mesmo cromossomo. Então, um bracinho vai para uma célula, outro bracinho vai para outra célula. E no cromossomo vermelho, acontece a mesma coisa. Se é meiose 2, vai ter a separação das cromátides irmãs. Então, é a mesma coisa que acontece. A gente corta ele ao meio, e aí um bracinho vermelho vai para uma célula e outro bracinho vermelho vai para outra célula. Ou seja, separação das cromátides irmãs. Então, isso é a meiose 2. Agora, por que meiose 2? Por que a meiose 2 é parecida com a mitose? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, para ver se vocês estão entendendo mesmo. Deixa eu só pegar a borracha, apagar. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Deixa eu achar só a minha caneta de volta. Pronto. Na meiose 1, nós tínhamos 2 cromossomos e como a meiose 1 ela é verdadeira, é reducional, ela divide o número de cromossomos pela metade. Então, aqui, se a gente tem 2 cromossomos aqui, quando acontece a meiose 1, nós temos a metade, ou seja, metade de 2 é 1, né? Um cromossomo para cada célula. A meiose 2, se é parecida com a mitose, quer dizer que ela vai manter a mesma quantidade de cromossomos. Quantos cromossomos nós temos nessa célula aqui? Um cromossomo, certo? Agora, quando termina a meiose 2, quantos cromossomos nós temos em cada célula? Dá uma olhada nisso. Quantos cromossomos nós temos nessa célula aqui, depois que separou as cromátides irmãs? Um cromossomo nessa célula, certinho. Quantos cromossomos nós temos nessa célula aqui? Um cromossomo também, ó. Olha em cada célula. Nesse caso aqui, em cima, vermelhinho, nós temos um cromossomo, só é duplicado, mas continua sendo um. E aqui embaixo, um cromossomo em cada célula. Gente, percebam que a quantidade de cromossomos não mudou? Aqui na meiose 2, ó, a célula do anterior, a célula do início tem um cromossomo e a célula filha, cada célula filha também tem um. Aí tem gente que fica na dúvida, fala assim, ué, professora, mas por que a célula do final tem cromossomo simples? Tem só um pauzinho de cromossomo e a célula de cima tem um cromossomo duplicado. Gente, a quantidade de cromossomos não mudou. Aqui nós temos um e aqui cada célula vai continuar tendo um cromossomo. Só que qual é a diferença? O de cima é cromossomo duplicado e o de baixo é cromossomo simples. Por que de duplicado foi para simples? Porque o cromossomo duplicado, as cromátides irmãs foram separadas. Então, de duplicado virou simples. Ok? Então, meiose 1, ela é reducional e meiose 2, ela é equacional, porque
A meiose 2, ela mantém a mesma quantidade de cromossomos, ok? Agora a gente vai entrar nas fases, nas etapas da meiose. Primeiro vamos começar aqui na meiose 1. A meiose 1, que é aquela verdadeira, ela é dividida em quantas fases? Nas mesmas fases da mitose, por exemplo. Só que qual é a diferença? Quer dizer que a meiose 1, ela vai ter o número 1 na frente de cada fase. Então, a gente tem na meiose 1, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. A meiose 2 é a mesma coisa, só que com a numeração diferente. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Ok? Então, aqui eu coloquei um resuminho para vocês, que a meiose 2 é ela que é parecida com a mitose. Então, aqui a gente entra na meiose 1, né? Que é nela que a gente começa. Qual que é a primeira fase? É a prófase. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o conhecimento que vocês já tinham lá de mitose e vão aplicar aqui. Por exemplo, o que vocês sabem sobre prófase? De forma bem simples, bem geral. Prófase é a primeira fase, onde a carioteca e o nucleolo vão desaparecer. O material genético vai se condensar, o DNA vai se condensar, né, os cromossomos, e vai ser formado as fibras do fuso. Os centrossomos vão se afastar e vão formar as fibras do fuso, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse conhecimento e vão acrescentar aqui na prófase 1. Gente, a prófase 1, ela é a mais longa de todas. A prófase 1, ela é dividida em várias fases menores. Olha o nome das fases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Isso cai em prova, professora? Com certeza. Como é que vocês vão decorar isso? Primeiro, não vai ser da noite para o dia, mas eu vou passar um macetezinho para vocês para ficar mais fácil. Vocês vão pensar o seguinte, olha só as iniciais. Levei, meu L ficou horrível, né? Levei 0 porque dedei a diretora. Levei 0 porque dedei a diretora. Essas são as fases da prófase 1. Então, a primeira etapa é você gravar elas na ordem: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Ok? A principal fase é o paquíteno, que a gente vai explicar daqui a pouquinho por quê. Então, gente, o que acontece nessa prófase 1? A primeira etapa dela é o leptóteno. O que acontece no leptóteno? Os cromossomos, eles vão se condensar. Então, eles vão se condensar, vão estar lá se enrolando nas estonas, né? Como a gente já viu, e vão ficando cada vez mais grossos. Então, é isso que acontece no leptóteno. Os cromossomos estão se condensando. Só isso. Na segunda fase, que é o zigóteno, o que acontece? Vamos supor que, olhem aqui para as minhas mãos, vamos supor que a gente tem 2 cromossomos aqui, ó. Um cromossomo que veio do seu pai e um cromossomo que veio da sua mãe. O que acontece na primeira fase mesmo, no leptóteno? Acontece a condensação desses cromossomos. Então, eles, cada um no seu canto, né? Eles vão começar a se enrolar nas estonas e vão se condensar. Na segunda etapa, que é o zigóteno, eles vão se aproximar. Vão ficar um do lado do outro, bem encostadinho. Aqui, ficou mais fácil assim, ó. Vão ficar bem encostadinho. Essa segunda fase é o zigóteno. Eles vão se emparelhar. Na terceira fase, que é o paquíteno, que é a principal que eu falei para vocês, esses cromossomos, eles vão trocar pedaços. Então, uma parte desse cromossomo vai trocar com esse aqui e vice-versa. Eles vão ficar trocando pedaços.
Aí eu falo para vocês, qual que é a importância desses cromossomos ficarem trocando pedaços? Para acontecer o quê? Variabilidade genética. De nada adianta o ser vivo fazer todo esse processo sem trocar DNA. Por quê? Por isso que os seres vivos eles são diferentes, né? Então os cromossomos lá no paquítono eles vão trocar pedaços para variabilidade genética. O nome desse processo de troca de pedaços ele se chama crossing over. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Crossing over é essa troca de DNA entre cromossomos. Esse crossing over também pode ser chamado de permuta, é a mesma coisa. Então, paquítono é isso. Diplóteno é o seguinte, gente, ó, quando eles param de trocar pedaços, o que acontece? Percebam que nesse ponto aqui, ó, do meu X, tem um ponto onde foi trocado pedaços. Qual que é o nome desse ponto aqui, onde esse cromossomo trocou pedaço com esse? Nesse pontinho do meu X aqui. Esse ponto é chamado de quiasma. Quiasma. Então, o que é quiasma? É o ponto onde foi trocado o pedaço com o outro cromossomo. Então, na fase de diplóteno, é possível a visualização desses pontos, desses quiasmas, onde os cromossomos trocaram pedaços. E a última fase, que é a diacinese, eles começam a se afastar, mas não se separam completamente. É como se eles tivessem ainda um ponto aqui no final. E depois eles se separam por completo. Agora a gente vai ver na imagem para ver se fica mais fácil, ó. Leptóteno, o cromossomo só vai se engrossar, vai se condensar, só isso. Zigóteno, um cromossomo fica ao lado do outro. Já que eles estão tão próximos assim, no paquítono, o que acontece? Um cromossomo começa a trocar pedaço com o outro. Ou seja, acontece o crossing over. Vou escrever aqui. Crossing over. A letra ficou bonita, hein? Nossa, no próximo slide tem o nome certinho. Crossing over, também chamado de permuta. Então, no paquítono, eles trocam pedaços. Na fase de diplóteno, como eles param de trocar pedaços, a gente consegue ver o ponto onde eles trocaram esses pedaços. Então, esse pontinho aqui, ó, nesse local onde eles trocaram pedaços, é chamado de... Vou puxar uma seta. É chamado de quiasma. Pronto. E a última fase, diacinese, eles começam a se afastar e os pontos eles saem do meio e vão para o final. O nome disso é terminalização do quiasma. O processo termina. Então, para resumir aqui, prófase 1 é dividida em várias etapas menores. Levei 0 porque dedei a diretora. Leptóteno, condensação dos cromossomos. Zigóteno, os cromossomos ficam um ao lado do outro. O nome disso pode ser chamado também de sinapse. Sinapse, fica um ao lado do outro. Já que eles estão tão próximos assim, paquítono, começam a trocar pedaços. Diplóteno, é possível a visualização desses pontos, onde foram trocados os pedaços, são os quiasmas. E diacinese, eles começam a se afastar e termina o processo, ok? Então, aqui nós temos uma observação da prófase 1, coloquei um resuminho aqui para vocês. Leptóteno, condensação dos cromossomos. Zigóteno, pareamento dos cromossomos homólogos. Por que cromossomos homólogos? Lá no terceiro ano, vocês vão aprender isso, o que significa lá na genética. Mas é basicamente quando, de forma bem didática, é quando um cromossomo fica ao lado do outro, ok?
um cromossomo veio do seu pai e o outro da sua mãe. E aí, na fase de zigóteno, um fica ao lado do outro, para que na fase de paquíteno aconteça o processo de crossing over ou permuta, que é a troca de DNA, troca de pedaços. Diplóteno, a gente consegue visualizar no microscópio aonde teve essa troca, né, os pontos, os quiasmas, e o diacinese é a terminalização dos quiasmas. Por que que o processo de crossing over é tão importante? Por que que aquela troca de DNA é tão importante? Por conta da variabilidade genética, para formar indivíduos diferentes. Então aqui eu coloquei só uma imagem para a gente poder lembrar. Ele fala que a variabilidade é mesmo muito injusta, né? Porque ele tá com uma casinha simples e aqui uma casa bem estruturada. Olha a diferença. Então, por isso que a gente tem seres diferentes, ok? Então, pessoal, na próxima aula a gente continua o processo. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, mande mensagem para mim pelo WhatsApp. Bons estudos e até a próxima aula.